Ok, olá a todos os nossos telespectadores do podcast Tá na Escuta. Hoje é uma edição especial do Setembro Amarelo e temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o professor Wagner Costa. Professor, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, ao Sindicato dos Policiais Civis. Dê os seus cumprimentos iniciais a quem nos acompanha. É sempre um prazer participar de qualquer atividade que fale sobre saúde mental. Então, quando entraram em contato comigo e me convidaram, eu vou. Só tinha que acertar para ver como fazer. Porque esse mês, Setembro Amarelo, é um mês que tem muita atividade. Mas é sempre bom participar e o que nós pudermos contribuir, estamos aqui. Isso. Então fica aqui mais uma vez, né, os nossos agradecimentos pelo senhor ter aberto aí um espaço na sua agenda, que certamente é muito tumultuado nesse mês de setembro, né? Muito solicitado. E essa semana, né? Porque hoje, quando nós estamos gravando aqui, é dia 10 de setembro, né? 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então é um dia que o pessoal reflete muito e que às vezes eu acho que precisava refletir mais. Isso. Bem, nós convidamos o professor para tratarmos aqui, né? Num bate-papo aqui bem descontraído sobre a saúde mental do policial civil, né? Desafios, prevenção e acolhimento. A gente tem, infelizmente, ainda índices bastante elevados, né, de suicídios no âmbito das forças policiais aqui no território brasileiro. E na Polícia Civil não é diferente. Nós já tivemos ocorrências aqui no estado de Roraima. Graças a Deus, a gente já tem um tempo, né, sem essa ocorrência, esperamos não ter mais, mas é uma realidade, né? E eu vi recentemente num programa de um professor que eu costumo acompanhar, o professor Augusto Cury, né, doutor Augusto Cury, onde ele menciona ali que quem tira a própria vida não quer parar de viver, ele quer se livrar de uma dor. E aí eu gostaria de iniciar aqui, professor, pedindo para o senhor falar um pouco sobre isso. Sobre essa frase emblemática do... E essa frase é emblemática porque as pessoas não conseguem compreender isso. Muita gente quando conversa, quando alguém está com depressão e alguém vai conversar com essa pessoa, as pessoas acham que dizer para o outro, olha, para com isso, te anima. Deixa de frescura. Vai te divertir, arranja alguma coisa para fazer. Às vezes as pessoas acham que falar isso vai ajudar. E a depressão em si, ela é tão incapacitante que a pessoa perde a vontade de fazer tudo. A pessoa não consegue escovar o dente, ela não consegue tomar banho, ela perde o prazer pela vida. Então isso não é algo que a pessoa tenha controle. Então o que ocorre? Muitas vezes quando se fala de depressão e fala-se dessa coisa de tirar a própria vida, e ninguém compreende quando se fala, a pessoa não quer morrer, ela quer parar de sentir aquela sensação. Então imagina a sensação de você ter algo que você gosta e você perde... Vou fazer uma comparação com sal, né? Perdeu o gosto. Perdeu o gosto. Você não consegue mais sentir prazer, você não consegue mais sentir interesse por aquilo. E aí a pessoa começa a se desesperar. Por quê? Porque ela descobre que não tem controle. Um dos grandes problemas na nossa sociedade é a questão do controle. As pessoas acham que elas controlam a vida. Nós achamos que as coisas acontecem e eu estou no controle de tudo. E muitas vezes eu não estou. Principalmente quando o assunto é saúde mental, porque a gente conhece muito pouco sobre o cérebro. A depressão em si, a ciência, quando se fala de depressão, a gente fala de sintomas, mas ninguém sabe o que especificamente causa depressão. Existe estudos que mostram, olha, falta tal neurotransmissor, falta tal substância no cérebro, mas mesmo você colocando, repondo, a pessoa continua sentindo. Então se trata muito o sintoma. E quando você fala dessa questão de, poxa, a pessoa tirou a própria vida, mas ela queria viver. Isso. Às vezes ela está sofrendo tanto, ela se desespera tanto com aquele sofrimento que ela acha... Quer se livrar daquela dor. Ela quer se livrar e ela faz qualquer coisa. Isso é uma coisa interessante para se falar, principalmente no âmbito de polícia. Por que eu te digo isso? Porque as pessoas têm sempre aquela ideia de que esse policial é durão, o cara tem que ser durão, o cara tem que ser o malvado, né? Aquela postura de forte.
E veja, quando o assunto é sentimento, é interno, a gente não sabe como lidar com isso. Então, é muito complexo essa coisa do sofrimento psíquico. Às vezes as pessoas estão sorrindo, mas estão sofrendo. E essa dor, às vezes a pessoa tira a vida para acabar com a dor. É uma dificuldade enorme, né? Como o senhor já mencionou aqui, você imagina nós policiais, né, civis ou militares, não importa a cor da farda ou distintivo que a gente utiliza, carrega, tendo que demonstrar aquela, de certa forma, aquela frieza, porque se a gente também não se proteger, né, assim, das mais diversas mazelas que a gente encontra no dia a dia, a gente vai acabar levando para as nossas casas. Então, de fato, a gente tem que ter uma postura ali de distanciamento daquele que a gente está lidando com a sociedade, que são crimes das mais diversas espécies. Então, nós policiais acabamos nos distanciando para poder proteger a nós mesmos e as nossas famílias. Mas, no entanto, nós não somos máquinas, não somos robôs, né? E a gente acaba absorvendo aquilo ali. E aí imagina, nesse contexto, aquele policial, né? Hora forte, né? Hora durão, como o senhor falou, chegar para um outro colega: olha, eu tô com dificuldade, eu não tô conseguindo dormir, eu tô... E eu te falo assim, a depressão, às vezes a pessoa, ela começa a chorar do nada. Ela simplesmente é como se de repente uma emoção tomasse conta dela e ela começa a chorar. Então é muito difícil lidar com isso. Hoje tem uma pesquisa que diz que 67% dos trabalhadores brasileiros, estamos falando de trabalhador de modo geral, 67% dos trabalhadores, eles afirmam que os chefes deles não sabem lidar com transtornos mentais. Eu imagino que na polícia isso deve ser 80%. Por quê? Porque você é treinado para ser forte. Como é que você lida com isso? É muito complexo, porque você não pode ir para o outro extremo, mas tem que encontrar a forma de lidar com isso. Eu não sei, por exemplo, como é essa coisa do afastamento no âmbito policial por transtornos mentais. Mas no mundo dos professores, esse afastamento está altíssimo. Eu acredito que no mundo da polícia, as pessoas tenham vergonha ou até medo de dizer: olha, estou me sentindo mal, porque eu tenho que manter essa carapaça, né, de forte. Aquele estereótipo, né, de durão, de forte, né, de inatingível, e às vezes está destruído por dentro, né? Está com dificuldades enormes, tanto no local de trabalho, ou pode ser com a família, né? Pode estar enfrentando problemas, e é como você falou, quando vê um choro do nada, mas aquele sofrimento já vem se arrastando há muito tempo, né? Ali o choro já é a exteriorização de algo que estava ali encapsulado, né? Sim, as pessoas falam da depressão, que diz assim: eu estava bem. Do nada. Aí usa-se muito essa expressão: do nada eu comecei a sentir. Mas não é do nada, isso já vem se arrastando. A pessoa já vem se incomodando, ela vem sentindo. Eu sempre comparo para as pessoas, é como você pega um peso. Você segura um peso na mão, inicialmente aquilo não te incomoda. Mas com o passar do tempo, o teu músculo vai fadigando. É a mesma coisa a nossa mente. Tem coisas que nos incomodam, mas a gente não externaliza, não fala. Eu posso comparar com aquele exame que se faz para medir a glicose. Você pega aquela lancetazinha e fura teu dedo e espreme para sair o sangue para fazer o exame. Se você pega uma lanceta daquela e fura uma vez teu dedo, tu não, sabe, ardeu um pouquinho. Não vai incomodar tanto. Agora, se tu ficas furando teu dedo ali 1, 2, 3, 4, quando chegar na 10ª vez, aquilo ali vai estar tudo dolorido. Eu comparo a depressão com isso. Ela vai tomando conta. É como uma erva daninha que vai tomando conta de uma árvore. Ela vai se instalando, aí chega um ponto que você percebe que você não é mais a mesma pessoa. Só que quando a pessoa percebe, ela já está muito avançada. Por isso a questão da prevenção. Prevenir é muito importante. E a gente faz pouco isso. Isso, é verdade. O professor Wagner Costa é um ícone aqui no... Eu gostei desse ícone, eu gostei. Mas é a verdade, na verdade precisa ser dita, né? Eu posso falar aqui de Roraima, mas eu tenho certeza que o professor é conhecido em outras unidades da federação, não tenho dúvida, mas aqui em Roraima a gente sempre que fala nesse tema, o rosto
que vem às nossas mentes é o rosto do Wagner Costa, né? Que eu, aqui por falha, esqueci de apresentar, mas, como eu falei, é muito conhecido, né? O professor é graduado em Psicologia pela Faculdade Catedral, é pós-graduado em Psicologia Positiva, né? Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC, e Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Centro Universitário Celso Lisboa, né? E possui mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Cruzeiro do Sul. Atua como psicólogo clínico e na área de treinamentos e palestras. Então, é um currículo aí resumido. O professor resumiu o currículo dele. A gente estava aqui com informações que davam quase 2 laudas dessa aqui, mas ele humildemente pediu para a gente resumir. E é isso, a gente está hoje, nesse mês, né, professor, é um mês emblemático, né? A gente, instituições das mais variadas possíveis no setor público e privado estão tratando, né, debatendo ações de prevenção. Afinal de contas, isso, se a gente não conseguir identificar a tempo, é possível que a gente tenha, né, que a gente perca o hospedeiro. E é interessante pensar nesse mês, porque você vê assim, a campanha Setembro Amarelo, ela começou a ser feita no Brasil em 2015. Recente, né? É recente. Mas ontem foi aprovada uma lei lá no Congresso Nacional, tornando a campanha uma campanha nacional, ou seja, agora ela faz parte do calendário do Ministério da Saúde. E aí você vê, de 2015 para cá, são 10 anos para que a campanha criasse uma cidadania, ou seja, ela existe oficialmente. Mas aí vem as questões, porque quando a gente pensa nesse mês, a ideia da campanha não é acabar com o suicídio, a ideia da campanha é chamar atenção para o tema. Porque o que se percebe? Que no mundo, em alguns países mais ricos, o suicídio está diminuindo e nos países mais pobres o suicídio está aumentando. E aí é aquilo, qual é a causa, qual é a origem? Ninguém sabe especificamente. Suicídio é um fenômeno complexo, são muitas coisas que se debate quando alguém tenta tirar a própria vida. E falar sobre isso é importante. E é importante dizer o seguinte, não é falar sobre o suicídio, é falar sobre a prevenção. E isso é complexo, por quê? Porque tem gente que tem medo de falar. Tem lugares que você vai dar entrevista, a pessoa não quer que tu fale a palavra suicídio. É a mesma coisa que não falar a palavra câncer e falar CA. Não resolve o problema. Quem tem câncer continua com câncer. Isso. Entendeste? Então, essa prevenção... Esse eufemismo não vai ajudar em nada, né? Não vai ajudar em nada. Essa prevenção, ela começa em quebrar esse tabu de falar sobre o tema. Vê, essa coisa... É um podcast voltado para a Polícia Civil. A gente saber, rapaz, olha, isso é um problema entre nós. Porque, veja, o policial, ele tem acesso ao meio mais letal para tirar a vida, que é a arma. Isso. Então, uma das coisas que se diz, você quer diminuir o número de suicídio, tire da mão das pessoas os objetos com os quais elas tiram a vida. Então, isso é uma forma de prevenção. Mas eu não posso fazer isso com o policial, porque a arma é o instrumento de trabalho dele. Então, a prevenção é fundamental. Como eu falei, já tinha mencionado, né? Eu acompanho palestras do professor Dr. Augusto Cury, e ele tem mencionado, né, com certa ênfase, a questão do processo de formação do pensamento. E aí ele cita diversos psicanalistas, né, psiquiatras, psicólogos, e é onde ele faz uma crítica, né, que esses pensadores do passado, eles foram até certo ponto e aí pararam nas suas obras, né? E ele, doutor Augusto Cury, se dedicou em suas obras a buscar compreender esse processo de formação do pensamento. E aí, como o senhor já mencionou aqui, a raiz da formação de um processo depressivo, né, é um pensamento que a pessoa constrói e ele fica retroalimentando ele. E o senhor deu o exemplo ali daquela agulhinha. Né? A primeira agulhada é o pensamento que ele formou, e aí ele tem o poder de retroalimentar, e aí ele vai retroalimentando ao ponto de que a carga fica muito pesada e aí há um estouro. E no nosso meio policial não é muito diferente. Aliás, eu diria que até, assim, com exceção dos professores, ou ao lado dos professores, é uma das profissões mais estressantes do planeta Terra.
E nós lidamos com assim, a parte bem feia da sociedade, né? A gente vê ali crianças sendo vítimas de criminosos, idosos, mulheres, enfim. Nós lidamos com a banda podre ali da sociedade. E a gente, por mais que receba treinamentos, que é orientado, olha, não leva isso para casa, é muito fácil falar, mas se distanciar disso de forma completa não é um processo muito fácil, né? E a gente tem certa dificuldade, sim, de acessar profissionais dessa área. Isso é um fato. Mas vê só, hoje eu te diria assim, precisa criar cultura, porque como tu falaste, né, que tu estava citando Augusto Cury, tem muitos teóricos hoje com o avançar da neurociência, o pessoal tem estudado muito mais o cérebro, em que pese que a gente aprendeu muito sobre o cérebro, mas ainda sabe muito pouco. O que se percebe hoje é que existem maneiras de você lidar melhor com toda essas informações que geram sofrimento. Então, por exemplo, policial. Eu imagino, eu vejo filmes, vejo televisão e você vê que o policial, ele não pode errar. Não. Né? Ele não pode errar. Ele não pode ter um ataque de pânico, de sentir medo. Ele tem que ser firme e ele tem que dosar as coisas. Vou te dizer uma frase que tem nos livros de psicologia. Emoção é difícil de prever e difícil de controlar. Porém, todas as pessoas, se tu perguntar assim, o que tu faria se acontecesse tal coisa? Todo mundo sabe responder. Põe a pessoa na situação que tu vais ver que não é assim que funciona. Então, o policial, isso é exigido dele. O que nós temos que fazer com o policial? Isso é uma ideia, tá? Tô aqui, eu não tenho... Se eu tivesse essa resposta, com certeza eu teria ganho um prêmio Nobel e seria milionário. Que é a resposta assim, cuide da mente dos policiais e transforme todos os policiais em pessoas equilibradíssimas. Vê, o que eu quero te dizer é o seguinte, mas a gente precisa oferecer para o policial a oportunidade de que ele sempre esteja trazendo a mente dele para o equilíbrio. Porque o que acontece com todos nós? A gente começa o dia, cortisol aumenta um pouquinho, porque o cortisol é que faz a gente se movimentar, mas depois esse cortisol diminui. Com o correr do dia, o estresse vai acontecendo e tu vai aumentando tua dose de cortisol. O que nós já sabemos hoje? Que se tu tiras 5 minutos, toma um banho, se tu tira 5 minutos, ouve uma música legal, relaxa, a quantidade de cortisol no teu corpo diminui, ou seja, teu estresse diminuiu. Se teu estresse diminuiu, teu cérebro volta para o equilíbrio. Então o que acontece? Você entra no trabalho, roda o dia todo, chega lá no final do dia, tu tá quase estourando. Aí tu vais para casa, não dorme direito, que eu não sei como é que é. É uma pesquisa a se fazer, como é que está o sono dos policiais de Roraima. Entende? Por quê? Privação de sono é caminho para transtornos mentais e outras inúmeras doenças. Entende? Então, assim, a gente precisa oferecer para o policial oportunidades para que ele tenha esses momentos onde ele possa sair dali e fazer uma coisa relaxante. Descontrair, né? Descontrair. Desligar da rotina. Aí aquilo, mas a gente não consegue fazer o tempo todo, mas a gente tem que começar de algum lugar. Existe uma técnica que as pessoas podem testar no dia a dia. Tudo que você faz, quando você termina de fazer, você para, respira e diz para si mesmo, olha, terminei essa atividade, tem aqui um trabalho concluído hoje. Se você se acostuma a fazer isso, quando chegar no final do dia, tua sensação de produtividade é grande. Quem não faz isso, as pessoas fazem 20 coisas, mas chega no final do dia, ela continua estressada achando que não fez nada. Porque a mente dela está acelerada. Então, desacelerar a mente é algo que a gente precisa ir treinando.
Tem toda uma teoria de que no centro do cérebro, parte do cérebro tem o que eles chamam de amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral é aquela área do cérebro responsável pelas reações de luta e fuga. O que acontece? Se tua amígdala cerebral está hipersensível, qualquer coisa te estressa. Você está num mundo da polícia, como você disse assim, que lida com problema de tudo que é tipo imagináveis e inimagináveis. É óbvio que tua mente vai se perturbando nesse contexto. Eu preciso fazer alguma coisa para te trazer para o eixo. Então é aquilo, na polícia deveria ter salas com fisioterapeutas para fazer massagem relaxante muscular, liberação miofascial. Tem todo um trabalho para isso, para soltar a musculatura, porque certamente alguém que trabalha com o tipo de função de vocês, isso aí, meu amigo, é estressante. Termina o dia, você tá tenso. E assim, concordando com o senhor, né, a dificuldade é tamanha que quando se tenta fazer isso, no meio policial principalmente, vira até motivo às vezes de chacota. Sim. Eu vou fazer massagem, pra que isso? Pra que essa frescura? Mas veja, mas já tem polícias aqui pelo Brasil, que eu já vi isso em São Paulo, que o pessoal tá praticando meditação. Não, sim, tem. Entendeu? Assim, a adesão, então, eu quis me referir à adesão, né? Muitos colegas ainda não enxergaram, né, que há essa necessidade. Que há um benefício, né, com isso. Isso. Então, às vezes ele está até fugindo, às vezes está até evitando, né, por não ter coragem de se abrir, né, de falar, olha, eu estou com um problema, eu preciso parar um pouco, porque a nossa rotina, veja, ela não para, né, assim, a quantidade de investigações a que nossos colegas estão submetidos, no caso da Polícia Civil, elas nunca diminuem, né, elas sempre há uma crescente. Então, não há como, e o policial atua nesse sentido, dizer assim, olha, eu vou dar um gás aqui para poder diminuir a quantidade de ocorrências que estão comigo, e no final do mês eu dou uma descansada. Ledo engano, no mês que vem vai ter mais, e no mês subsequente mais ainda. Então, está sempre crescendo. Se ele for esperar para diminuir aquela quantidade de investigações, de procedimentos, para ele poder descansar, o resultado é que ele não vai descansar nunca. E é isso que acontece, você fica no piloto automático, né? Amanhece o dia, vai para o trabalho, dá conta ali com ou sem eficiência, dependendo do setor daquelas investigações, até porque o déficit de pessoal nas polícias civis do Brasil é uma realidade, da qual a gente não pode fugir. Então, hoje de manhã eu estava ouvindo rádio e alguém em Brasília estava dizendo que a polícia de Brasília está com metade do efetivo que ela precisaria ter. Essa é uma realidade que se replica no Brasil inteiro, né? Nos 26 estados e no Distrito Federal não é diferente, né? Então você vê ali colegas realizando o trabalho de 3, 4, às vezes 10 profissionais. E aí é claro, né, que isso vai entregar um trabalho de baixíssima qualidade para a sociedade vai cobrar desse policial, né? Vai descarregar sobre ele a culpa por esse trabalho deficitário. Muitas vezes você escuta isso no âmbito familiar, às vezes na mesa de bar, às vezes com os amigos. Você é o que mais a gente escuta. Vocês trabalham muito mal, eu fui lá fazer uma ocorrência e eu nunca tive resultado. E aí, você escuta ali e finge que não está escutando e tira, mas isso... Tira por menos. Mas isso acaba entrando ali no seu íntimo e aí fica futucando ali, né, o seu cérebro ali, você se sente desprestigiado, porque como é que eu trabalho numa instituição que não está entregando, né, aquilo que a sociedade espera. E só que assim, o responsável está muito aquém da gente, né? O Estado, né? Um problema que deve ser solucionado pela alta gestão, pela alta cúpula da administração pública. E nós estamos ali embaixo como operadores, né? E aí às vezes o acúmulo, né, uma crítica dali, um trabalho que eu não dei conta, às vezes um colega que a gente passa muito por esse processo também de remoção de unidades policiais. E aí você acaba, essa confusão de coisas, né, acaba deixando você ali num momento muito frágil. E como nós temos essa dificuldade, como já foi aqui mencionado, de procurar o colega,
Eu não digo aqui nem procurar chefia, porque, como o senhor também já mencionou, as nossas instituições não estão preparadas para lidar com esse tipo de problema. Verdade. Mas mesmo procurar o colega do lado. Aquele colega que está ali dentro da viatura no dia a dia, de parar ali e perguntar: colega, eu estou com dificuldade, eu não consegui dormir a noite passada, eu estou com dívidas, eu estou, enfim... Isso não acontece, infelizmente, né? E isso é uma coisa assim que vai se acumulando. Porque você vê que no Brasil, né? Quando você olha o Brasil, tem um monte de problema. E parece que as coisas estão ficando mais complexas. E quando você olha para a polícia, que você vê a polícia assim, seria quem deveria me proteger. E aí, professor, me desculpe interromper, só porque você não vai me fugir a mente aqui. No nosso meio, e aqui eu me refiro porque eu trabalho na polícia, né, sou policial, pedir ajuda representa, a grosso modo, um comportamento covarde. Então o policial, ele tá ali, às vezes, sufocado, né? E a gente tem que dizer para os nossos colegas que não é isso. Pedir ajuda é um ato de coragem, na verdade. Né? Você tem que se encorajar a pedir ajuda, seja para o seu parceiro, para o seu colega de trabalho, seja dentro da sua família, ou um profissional, né, habilitado na área, mas pedir ajuda não é covardia. Pedir ajuda é um ato de coragem. E é muito importante, isso pode salvar, primeiramente, a sua vida, pode salvar o seu casamento, salvar o seu próprio emprego, salvar muitas coisas. Né? Ficar calado é o que não vai resolver. Desculpa me interromper, professor. Não, o que eu estava colocando é que essa dificuldade, quando você tem o mundo da polícia, como você falou, né, que é um mundo que as pessoas acham que elas têm que ser fortes, mas existem pesquisas mostrando o seguinte: quem pede ajuda se torna mais forte do que quem esconde seus sentimentos. Então tem uma pesquisa onde é demonstrado que quando eu falo dos meus problemas, eu me torno mais forte do que se eu esconder meus problemas. Porque se eu escondo meus problemas de ti, eu vou ter que estar sempre me vigiando e me escondendo. Isso gera um cansaço mental. É uma vigilância constante. Uma vigilância constante. Quando eu chego e digo: olha, eu estou com essa dificuldade, acabou, eu tenho uma dificuldade, eu estou assumindo aquilo. Agora, é claro, é preciso mudar a cultura, porque as pessoas acham... Eu escuto muito isso, de que no mundo policial pedir ajuda é covardia, é fraqueza. Esse ano o tema da campanha se precisar, peça ajuda. É exatamente para dizer isso, que pedir ajuda te ajuda a evitar certos sofrimentos. Então eu acredito que o que tem que se fazer dentro da polícia é primeiro começar a mudar essa cultura, no sentido de que eu vou te dizer como é que eu imagino. Todo mundo vive uma aparência, mas está todo mundo sofrendo internamente. Isso. Entendeu? Então é como se todo mundo aqui está com cara de durão, mas todo mundo tem seus problemas internos. São dois mundos ali coexistindo, né? O mundo interno ali da sua mente e aquele que as pessoas veem, que todo mundo vê. Aí veja, existem afirmações no mundo da psicologia que diz o seguinte: quanto mais distante você é daquilo que você aparenta ser, mais adoecido mentalmente você estará. Então, quanto mais eu tento manter a aparência, mais adoecido eu vou ficando. Quanto mais próximo eu sou do que eu aparento, o que eu realmente sou, melhor eu vou lidar com as coisas. Então, eu não sei como vencer essa resistência dentro da polícia, mas precisaria começar a conversar sobre isso. Porque se você presta atenção no mundo das artes marciais e tal, todo mundo vai dizer que você precisa se conhecer. Você precisa conhecer seu adversário para poder lidar com as coisas. Se eu não me conheço, eu não sei como é que eu vou reagir. Então eu diria que é importante esse tipo de podcast, os policiais que vão nos assistir, refletir sobre isso, conversar com suas parceiras, conversar com seus parceiros, as pessoas trocarem ideia para dizer assim, como é que a gente pode se ajudar? Porque às vezes, eu vou usar a palavra, a minha perturbação mental com os problemas da vida, às vezes eu consigo resolver conversando
com alguém que é mais próximo. Quando você está numa depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, aí você vai ter que ter uma ajuda profissional mais específica. Mas muitos conflitos poderiam ser resolvidos se as pessoas conversassem mais. Não chegar nessa fase do tratamento, né? Da fase medicamentosa, enfim. Acho que foi pensando nisso, professor, que a gente lançou aqui no sindicato essa campanha do Setembro Amarelo, né? Que é ter como slogan, né? Cuidar de si, cuidar do outro, né? A gente tem incentivado nossos colegas a perquerir, perguntar, obviamente sem interferir na intimidade, sem ser constrangedor, né? Mas ficar atento, né? Alguns sinais, alguns sintomas ali que a gente possa identificar. E aí perguntar se está tudo bem, se precisa de ajuda, né? Eu acho que é muito, muito importante. Por exemplo, nós temos, acho que cerca de 85%, 90% do efetivo da Polícia Civil do Estado de Roraima é proveniente de um único concurso, aquele que foi realizado no ano de 2003, né? E a posse ocorreu em 2004. Faz tempo isso. Eu lembro que eu fiz umas palestras lá no início. Lá no ISEC, né? Instituto de Segurança e Cidadania do Estado de Roraima. Hoje é a Academia Integrada de Polícia Civil. E o senhor imagina que mesmo a gente convivendo, obviamente não todo mundo junto, né? Mas a mesma turma ali, há mais de 20 anos, nós temos dificuldade de conversar com outro colega. O senhor imagina essa mesma realidade em efetivos maiores, onde rotineiramente, periodicamente, pessoas estão entrando e outras estão se aposentando, morrendo, sendo demitidas. Ou seja, há uma rotatividade muito grande no efetivo. Então, se nós que estamos juntos há 20 anos ainda não conseguimos ter essa liberdade de conversa, né, de pedir ajuda para o colega que está ao lado, você imagina essa realidade nos grandes efetivos aí, que a rotatividade é muito grande. A quantidade de unidades policiais é muito superior, ao ponto de que você trabalha na unidade policial, onde você conhece muito pouco ou quase nada das pessoas que estão trabalhando consigo. Então, essa é a dificuldade do dia a dia do policial. Em Roraima, nós não temos essa dificuldade em especial, né? Nós conhecemos os policiais aqui na nossa corporação até pelo nome, né? Agora que entrou uma turma nova agora no ano de 2024 e uma turma menor em 2025, mas rapidamente a gente vai conseguir lidar, chamar pelo nome e tal, mas mesmo assim isso não inibe a dificuldade que nós temos de conversar. Às vezes um problema pequeno ali dentro da unidade policial se transforma num tsunami. Porque no início daquele probleminha que era bem pequenininho, bem minúsculo, não se teve a habilidade de chamar fulano, vem cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é a divisão homens e mulheres? Quantos homens, quantas mulheres? Qual é o número? Eu não tenho esse número preciso para repassar. Para eu ter uma ideia aqui. Porque o que eu quero dizer, por que eu estou te perguntando isso? Porque o homem tem muito mais dificuldade de conversar do que as mulheres. Entendeu? Isso é cultural. Isso é cultural. Isso, às vezes, existem livros falando sobre isso. Tem um livro que ele fala, né, que é Precisamos Nos Ver Mais. O nome do livro, que ele fala da solidão masculina. As pessoas, às vezes, estão vivendo um processo de solidão e elas não percebem. Que é isso que tu estás falando, assim. Eu tenho um problema, mas eu não tenho com quem conversar. Quem são meus amigos? Quem são as pessoas para as quais eu posso contar que eu estou com problema, que eu estou com dificuldade? Entendeu? Por isso que eu estou perguntando, assim, qual é o número? É metade, metade? Tem muito mais homem do que mulheres? Tem mais homens, né? Acho que ultimamente até a gente tem tido uma participação mais acentuada das mulheres nas forças policiais, né? Isso não era uma realidade há alguns anos atrás. Atualmente, né, com digamos assim, a democratização dos processos seletivos, que são concursos públicos hoje, você acabou tendo aí, possibilitando que as mulheres pudessem integrar as forças de segurança em todos os segmentos. Hoje até se questiona dispositivos de leis estaduais onde se reserva ali uma quantidade X de vagas para as mulheres, ou seja, limitando já decisões do Poder Judiciário
no sentido de que essa norma ela é inconstitucional e que tem que ser aberto, né? E que o processo seletivo por si só vai separar quem tem vai filtrando. Quem tem afinidade intelectual e preparo físico para exercer a função. Mas o certo é que ainda é um ambiente dominado pelo sexo masculino, né? Você tem ali um setor que predomina ali a presença de homens nesse segmento policial. Eu gostaria que o senhor pudesse falar aqui, assim, de forma resumida, né? Só um bate-papo aqui. Assim, algum sinal, algo que os nossos telespectadores, né? A gente tem muitos policiais militares acompanham o nosso podcast, guardas municipais, né? Ou seja, integrantes de outras forças policiais, apesar do podcast ser do Sindicato dos Policiais Civis, mas diversos profissionais nos acompanham. E eu queria que o senhor mencionasse de forma sucinta aí alguns sinais perceptíveis a olho nu, mesmo para aqueles que não são profissionais da área. Sinal de alerta, né? Isso. Mas a primeira coisa que eu vou começar falando é da solidão. Quando a gente se isola, a tendência é a mente adoecer. Tem algo errado. Tem algo errado. Então, o que nós precisamos? Todos nós precisamos criar grupos. Isso eu recomendo, quem nos assistir, procure lá no Netflix, não está pagando nada para mim não, nem para o podcast aqui, mas procure na Netflix, tem um documentário chamado O Império dos Chimpanzés. É um documentário com 4 episódios. Eles acompanharam um grupo de chimpanzé por anos. Então é a formação do grupo, quem é o líder do grupo, como é que o grupo divide comida, como é que o grupo caça, como é que o grupo marca território, como é que ele se protege dos outros grupos. Ele mostra a família, como é que aquilo ali se organiza. Certo. Partindo essa ideia de alguma forma o homem evoluiu, né, dos primatas, e quando você vê esse documentário você diz, cara, é impressionante, porque a gente acha que eles não têm organização, mas eles têm organização. Então o que ocorre? A solidão é um sintoma muito grave para todos nós. E os homens, eles têm muito mais dificuldade de interagir. Nós somos seres sociais. Nós precisamos conversar com as outras pessoas. E o que eu observo? Os homens, eles estão perdendo isso. E o smartphone está acabando com a sociedade, porque aí ninguém conversa mais. As pessoas ficam só vendo filme. As pessoas se isolaram. Então eu digo assim, qual é o primeiro sinal que você tem que observar? Perceba se você está se isolando. Crie amizades, crie vínculo com as pessoas. Nossa sociedade, eu vou voltar, eu vou só fazer um parênteses aqui. Nossa sociedade criou a história do happy hour. O pessoal sai do trabalho e vamos ali tomar uma cerveja. Beber é prejudicial à saúde. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a quantidade de álcool que você deveria beber por semana é 0, entendeu? Álcool serve para desinfetar, tocar fogo, limpar coisa, mas não para beber. Ingerir, né? Em momento algum você vai ao médico e ele vai dizer, olha, eu vou lhe prescrever aqui, você vai ingerir tantas gotas de álcool. Não tem, álcool não é para isso. Nós criamos o happy hour, é uma fuga. Então eu vou dizer, se você é policial e vive de happy hour, isso pode ser um problema na sua vida. Primeiro que você vai se viciar em álcool, porque álcool gera dependência. As pessoas não veem isso com seriedade. Quando eu falo isso, o pessoal ri na minha cara. Porque eu digo, essa história de se beber não dirija, isso deveria ser proibido colocar na televisão. Cara, não beba, não associe direção com não beber. Quer fazer propaganda de bebida? Faz aí, mas não associa isso. A gente não deveria ter essa coisa. Assim, deixa eu ver se eu compreendi, né? Há uma concepção implícita de que, olha, eu só não posso beber se eu for dirigir. Exatamente. E aí fica, não, então vamos beber. Eu não vou dirigir hoje, eu não vou beber. Veja, e aí a gente vai se acostumando. Eu volto pro happy hour. O happy hour, ele virou uma forma de fuga, porque eu não consigo conversar, eu vou beber. Aí eu bebo, o que o álcool faz? Ele entra no meu sangue, vai pro meu cérebro e dá uma entorpecida no cérebro. Aí as pessoas dizem assim, eu relaxei.
Isso não é relaxamento. E aí, isso... temporariamente, você esquece dos problemas, se livra deles. Temporariamente você se livra deles. Então, aí as pessoas vão se acostumando com isso. Eu vou tomando, tomar analgésico para dor. Tá doendo meu joelho, eu tomo analgésico. Meu amigo, vá no médico, vá no ortopedista, faça um raio-x, faça uma ressonância, faça alguma coisa para resolver o problema e não ficar com paliativos. Então, a primeira coisa que eu diria para todo mundo da polícia: encare isso, não se isole. Um dos principais problemas hoje na nossa sociedade é o isolamento, é a solidão. A solidão está virando uma epidemia. E qual é a relação disso com saúde mental? Tudo, porque se eu me isolo, eu não tenho com quem conversar. Então esse seria o primeiro tópico. A pessoa está se isolando, eu estou me isolando, eu estou começando a fugir. Eu ouço hoje em dia, não tem a ver com o policial, mas tem a ver com as pessoas. As pessoas dizem assim: eu prefiro o meu cachorro. Eu não gosto de gente. Eu prefiro meus gatos. Não, porque eu prefiro meus pets. Veja, quer ter pet? Tenha pet, mas você tem que conviver com gente. Tem gente que está tão adoecido que ele está substituindo gente por cachorro. Acho que é um reflexo de um sintoma gravíssimo, né? Assim, nada contra. Não, exato, nada contra. Quem tenha... Vê, eu tenho um cachorrinho, eu estava ali com meu cachorrinho. Rapaz, meu cachorrinho, ele é um ser que realmente ter um animal na sua vida é importante. Porque, olha, esse animal, ele tem umas demonstrações assim: eu tô em casa, ele me acompanha. Minha esposa diz que ele é stalker, né? Ele me acompanha para onde eu vou. Então, se eu tô na sala, ele tá lá no meu pé. Se eu levantar, eu for beber água, ele vai junto. Eu volto, ele tá junto. Então, é assim que nós deveríamos ser com os nossos amigos, entendeu? Olha, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. Então, quando eu falo da solidão, é nesse sentido. Eu não posso me isolar do ser humano. Uma segunda coisa que eu percebo muito nas pessoas é esse afastamento dos relacionamentos. Os relacionamentos vão esfriando porque as pessoas não cultivam relacionamento. Nós não temos um treinamento para dizer assim: eu vou casar, eu vou dividir minha vida com alguém. Como é que eu mantenho essa relação? Entendeu? A gente não tem treinamento para isso. Eu digo para as pessoas, né? Sabe, você está num relacionamento, esse relacionamento ele tem que ser tratado como diz uma música popular, né? O amor é como a flor, de água, ar, luz e calor, de emoção e de alegria, e tem que cuidar todos os dias. Ele diz, sim, é como a flor, o amor precisa de água, ar, luz e calor, emoção e alegria, e tem que cuidar todos os dias. Os nossos relacionamentos precisam ser cultivados. Então, às vezes, a gente não está cultivando os nossos relacionamentos. Você é casado? Qual foi a última vez que você foi para o cinema com a sua esposa? Ah, mas a gente fazia isso quando era solteiro. Por que não faz mais? Eu brinco com as pessoas. Onde é que você lanchava quando vocês se conheceram? Ah, a gente lanchava. Estava conversando isso com a minha esposa esses dias. Vou fazer propaganda aqui do Ceará. Não sei nem se o Ceará ainda existe, porque nunca mais eu fui lá. Ah, a gente lanchava lá no Ceará. Volta lá no Ceará. Sabe, vai lá, senta lá, porque o simples fato de vocês dois sentarem onde vocês se conheceram, isso vai trazer um monte de recordações interessantes. Então, cultivar os relacionamentos é muito bom para manter o nosso equilíbrio. Perfeito. Eu tô colocando assim, claro, tem N coisas que a gente pode falar, mas eu tô colocando esses dois detalhes: o isolamento e o afastamento das pessoas, porque essas duas coisas estão conectadas. Nós precisamos, como diz o livro, né, que eu não sei se eu comentei aqui, eu pensei que o livro chama-se Precisamos Nos Ver Mais. Que ele diz, nesse livro ele diz que os homens, eles têm muita dificuldade de sentar e conversar olho no olho. Então, como é que o homem conversa? Ele vai assistir o futebol, aí ele senta os dois olhando para lá e eles conversam aqui, porque eles não conseguem se olhar. Ou eles vão pescar, eles estão lá pescando e eles conversam. Então, nada de olho no olho. Nada de olho no olho. Então, eu preciso compreender isso. Eu preciso entender as pessoas para criar um caminho para quebrar o tabu, porque a ajuda profissional
alguém só vai buscar ajuda profissional se ele reconhecer que aquilo é bom para ele. Eu vejo muito as pessoas, tu precisa ir no psicólogo, mas muita gente vai no psicólogo, mas não dá continuidade. Não dá continuidade. E precisa, né? Eu só estava aqui mencionando sobre o primeiro sintoma, que é perceptível, né? Pode ser perceptível por qualquer pessoa, inclusive sem ser da área da psicologia, que é a solidão, né? E nós vivemos hoje num momento de solidão social tremendo, muito grande. Por conta dos smartphones, né? As redes sociais, você observa ali, às vezes, essa semana a gente fez uma viagem, nós levamos o time da Polícia Civil para participar de uma competição lá em Manaus. E aí colocamos ali 19 policiais civis daqui do estado e fomos para Manaus no ônibus. E até tinha se cogitado de conseguir uma antena para a gente conseguir o acesso de internet o tempo caminho. Todo, né? Mas foi a melhor coisa que a gente fez, não ter conseguido essa antena. Por quê? Nós fomos a viagem inteira conversando, brincando, contando piada e um puxando, tirando sarro pro outro. Então, assim, nós mesmos, depois que chegamos em Manaus, né? Eu, inclusive no retorno, a gente vinha lembrando, olha, cara, foi tão legal a gente não ter trago a internet, porque se tivesse a antena lá dentro do ônibus, nós estaríamos ali, cada um sentado cada um no seu mundo. E para aqui e acolá, ia levantar o rosto e às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente ali e estão conversando por mensagem de aplicativo, sendo que estão ali em volta de uma mesa. E a gente observou isso quando nós paramos para almoçar, porque no almoço tinha um restaurante e lá tinha internet. E aí você levanta o rosto e aí percebe ali todo mundo com o olhar vidrado no celular. Então, mas isso é algo que tomou conta das pessoas e as pessoas não estão lidando com isso. Eu vejo as pessoas, elas sentam para ver televisão e ficam no celular. Ela tá vendo televisão, ela tá vendo um filme na televisão e outro aqui no celular. E se ele tiver um notebook, ele tá no notebook, no celular e na televisão. Isso... A quantidade de informações que chega pro cérebro humano é assim, algo surpreendente, né? E aí você perde essa conexão. E veja, nós ainda não sabemos quais as consequências do telefone celular nas nossas vidas. Esses dias eu vi alguém fazendo um comentário que no Brasil, assim, agora é moda, né? O camarada faz uns comentários que eu digo assim, é deselegante e não precisava fazer. Alguém falando mal da campanha Setembro Amarelo, dizendo que essa campanha não reduz o suicídio. Eu digo para as pessoas, o objetivo dela não é reduzir o suicídio. O objetivo da campanha é chamar a atenção da população que o suicídio é um problema grave. O que vai reduzir suicídio é postura política, é políticas públicas, tem muitas coisas que precisam ser feitas, né? Então, às vezes, a gente fala, mas não percebe. O celular, de 2014 para 2015, aumentou. Tem umas divergências nesse número, mas aumentou 69,9%, ou seja, 70% de números de smartphone na sociedade brasileira. É estrondoso. Assim, então de 2014 para 2015 houve um boom de celular. Nos Estados Unidos, esse boom foi quando saiu os smartphones, foi em 2012. E as pesquisas lá mostram que a saúde mental dos adolescentes desandou. Então nós temos um problema sério. Né? Tem hoje crianças acessando rede social com a idade completamente inapropriada. Inapropriada. Então assim, como é que nós, eu digo, eu sou policial, eu quero melhorar a minha vida. Cara, chega em casa, larga o telefone. Se você não precisa dele, deixa ele lá num outro lugar, vá conversar com seus filhos, vá brincar com seu cachorro, vá cuidar do seu jardim, crie algum tipo de atividade, vá aprender a tocar um instrumento musical. A gente sabe hoje que a música... Pode capinar o quintal também, né? Capinar o quintal, lavar o carro, oferecer ajuda para o vizinho. Tem alguns países aí, eu sei que isso tem na Irlanda. A Irlanda, ela faz concurso de rua mais enfeitada e mais bem cuidada. Prefeitura faz concurso. Aí, olha o que eles fazem. Ele pega a rua e a prefeitura dá luva, o balde de lixo, o saco de lixo, a vassoura. A própria comunidade se interessa em manter a rua limpa. É aquela competição saudável ali, né? Com flor. E tem competição nacional para saber qual é a rua mais bem cuidada.
Isso gera na comunidade interação, que o pessoal chega do trabalho, quem tem tempo, vai lá pra rua, ele vai cuidar de uma flor, do negócio, aí ele encontra o vizinho, bate papo. A gente tá trancado dentro de casa só no celular. Eu brinco com o pessoal, né? Nem luz falta mais aqui pra gente ir pra rua. Aí vão ligar esse linhão, pronto, acabou. Ninguém vai ter mais tempo. Sabe aquela coisa do passado que faltava luz e a gente ia pra rua conversar? Entende? Eu brinco com isso, mas não é o conversar, é você ter a oportunidade de ver teu vizinho. Eu moro numa rua, numa rua que um dia a polícia descobriu lá que tinha eu não sei qual é a expressão policial, mas tinha um grupo de pessoas lá que vendiam droga na rua onde eu morava. Aí era uma casa que eu passava lá, bom dia, tal, via gente lá, mas eu não sabia que vendiam droga ali. Um dia a polícia chegou lá. Na mesma rua que eu moro, morava um policial. Ele também não sabia que ali... Então, o que eu te digo assim, a gente não sabe mais quem mora do nosso lado, quem mora na frente. Antigamente, meu amigo, a gente batia, ei, vizinho, me empresta aí um açúcar. As pessoas tinham essa convivência. Eu não sei... Isso é roraimense? Eu sou amazonense, mas eu já estou aqui há 38 anos já faz tempo. É roraimado. Eu sou maranhense, né? Quase não tem aqui. E lá na minha cidade ainda se conserva isso, mas até lá mesmo está se perdendo esse costume, esse hábito de que as pessoas, à tardinha, meu pai e a minha mãe, lá na minha cidade, assim como os vizinhos, ali por volta das 5h30, 18 horas, eles colocam as cadeiras nas calçadas. E aí as ruas são estreitas, né? E eles ficam conversando, o vizinho de um lado da rua com o outro, né? Os carros passam para lá, para cá, bicicleta, moto, e eles ficam conversando ali. E eu não sei, assim, a quantidade de assunto é tão variada que todos os dias eles têm assunto para conversar uns com os outros. Né? Mas então... Isso é interação social, né? E isso é saudável, fundamental para manter a saúde mental. Às vezes eu brinco, professor, nós somos 2 filhos, né? Eu e a minha irmã, e os 2 moramos aqui em Roraima. E aí o pessoal brinca, por que tu não traz teus pais para cá, para Roraima, né? E eu tenho muita vontade, né? Seria assim, o meu sonho de consumo hoje, morar novamente próximo dos meus pais. Mas eu fico a imaginar, e eles vêm aqui constantemente me visitar, como que seria a vida deles aqui, nesse isolamento social que nós temos. E Boa Vista não é uma metrópole. Uhum, mas mesmo assim, o cotidiano de Boa Vista é muito diferente de uma cidade do interior do Maranhão. Né? São muros altos, né? Portões fechados. Você sai para trabalhar, no máximo para ir no comércio, mas o restante do dia você está trancado dentro de casa. É completamente diferente de lá. Lá ele sai, vai no mercadinho, vai na feira, conhece todo mundo do mercado. Né? E isso acaba gerando ali uma rotina saudável ali de estar conversando com o vizinho, todo mundo se conhece, sabe o nome de todo mundo. Lógico, até lá mesmo, lá não está a salvo, né, desse boom tecnológico. Está se perdendo também isso lá, né? Mas aqui, que é a capital, você vê isso mais forte. Se perde. Né? Então, mas é como eu te falo, a convivência social. Tem uma pesquisa de Harvard, que é uma pesquisa bem conhecida, eu sempre cito essa pesquisa, que eles dizem o seguinte, que para você envelhecer bem, o que faz uma vida boa são os bons relacionamentos. O que faz uma vida boa são os bons relacionamentos que você cultiva ao longo da vida. Então, isso é o ponto. A gente fala de saúde mental, aí a gente fala muito de depressão, de ansiedade, de bipolaridade, de esquizofrenia. A gente fica falando vários assuntos, mas a gente esquece dessa parte humana. E o que o celular, o smartphone está fazendo? É como tu está dizendo, as pessoas estão dentro de casa trocando mensagens. Tem gente que está um num quarto e um no outro fazendo chamada de vídeo. Isso tira a proximidade. O contato, né? Aquele contato humano, físico ali. Contato humano. Todo mundo deve conhecer a história do que chamam de bebê canguru. O que se descobriu nas guerras? Que quando a criança estava para morrer, aí o médico dizia, enfermeira, fica aí com esse menininho no colo aí. Aí a criança melhorava. E o contato humano, o calor, isso tem um significado para nós. E a gente está perdendo isso. Então eu sempre coloco, sempre que eu falo de saúde mental, eu tenho puxado muito isso.
Porque não é questão de técnica. A grande técnica hoje é você mudar o padrão de funcionamento do teu cérebro. O que se descobriu com os novos estudos de neurociência? Nós temos no cérebro uma região que é responsável pelo que a gente chama de luta ou fuga, né? Tem a amígdala cerebral, é uma região pequenininha que ali é o centro das decisões emocionais. Essa área do cérebro, ela é extremamente afetada pela respiração. Então, se eu respiro com calma, a minha amígdala cerebral ela vai ser mais tranquila. A amígdala cerebral é como se fosse um alarme que qualquer coisa que possa ser um perigo, ela tá ali alerta, ela é um alarme. Então pensa o seguinte, se eu não respiro bem, esse alarme ele tá muito sensível. Qualquer coisa me estressa, qualquer coisa eu vou explodir. Se eu respiro bem, esse alarme fica menos sensível. Eu vou me estressar menos com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Então, qual é a ideia? A prática de exercícios de respiração ajuda a manter a saúde emocional. Por isso que hoje, fazer atividade física é muito importante. Então, todo mundo vai dizer, faça atividade física. Por que fazer atividade física é importante? Porque quando você faz atividade física, principalmente se ela é aeróbica, eu estou respirando, eu estou oxigenando melhor meu sangue. Uma outra coisa que as pessoas não percebem, tu diz assim, um sinal. Quanto é que você está dormindo? A privação do sono gera transtornos mentais. A privação do sono gera transtornos cardiovasculares, gera doenças cardiovasculares. E hoje as pessoas estão dormindo pouco. Novamente, por causa do smartphone, porque agora o smartphone é uma televisão. É uma exposição muito, muito frequente, né, a telas, né? E aí você dorme menos. As pessoas estão dormindo 5 horas, 6 horas no máximo. A medicina, né, os estudos dizem que é 7 a 8 horas. O ideal seria 8 horas. Vê, quem trabalha na polícia que tira plantão já tem um desarranjo aí na vida, porque você não dorme com regularidade. Os sistemas de plantões, eles são puxados. E o sono do dia, ele não é igual ao sono da noite, né? Não sei se o senhor concorda com isso. Não sou eu que concordo, a ciência concorda com isso. Pronto. O teu corpo sabe quando está claro e quando está escuro. O sol regula isso. Então o que as pessoas... Então, é científico, então, é científico. Não é só um achismo. A recomendação é você acorda, se você dorme aqui nesse lugar, não entra luz solar. Eu acordo, eu tenho que ir lá fora, olhar para o sol, ver a luz, porque isso diz para o meu corpo, amanhecer o dia. Aí o corpo tem todo um processo, ele sabe a hora que ele vai te fazer dormir de novo. Então, dormir é muito, mas muito importante. Muito importante. Ter contato com a natureza é muito importante. Então eu digo para as pessoas, quantas horas você está dormindo? Vê, meu celular está aqui perturbando, que eu não sei por que ele está perturbando, mas eu te digo assim, eu tenho um alarme para a hora de dormir. Chegou no horário ponto ali. As pessoas precisam criar esse hábito. O meu celular ele tem uma função que quando dá 10 horas da noite ele fica preto e branco. Ou seja, acabou. E aí o que ele faz? Essa função desliga todos os aplicativos, não chega mais mensagem nenhuma. Se chega uma mensagem, ela não toca mais. Ele só vai atender mensagem dos números que eu disser assim, esse número pode. É minha mãe que mora fora, minha irmã que mora fora, meus filhos, esse pessoal está numa lista que eles podem me ligar. Se eles me ligarem meia-noite, o telefone toca. Se tu me ligar meia-noite, meu telefone não vai tocar, porque tu não está na minha lista. Aí as pessoas dizem, meu Deus, o que é isso? Eu estou cuidando da minha saúde emocional. Perfeitamente, perfeito. É uma função que para aqueles que podem, né? A gente sabe que alguns colegas, eles estão ali numa situação de prontidão, de sobreaviso, né? Outros têm atividades que precisam estar com o telefone a pronto emprego. Mas para aqueles que podem, e até para aqueles que não podem, mas aqui e acolá, é interessantíssimo, né? Você colocar o telefone ali num descanso, numa hibernação ali,
para que você possa de fato relaxar, dormir sem aquela preocupação de estar ali o telefone. Às vezes não toca, mas vibra. E aí aquela vibração já deixa você... Será que foi que mandou mensagem? Será que foi o chefe? Será que... Mas são esses cuidados. Quando a gente fala de saúde emocional e mental, às vezes as pessoas complicam muito. São essas pequenas coisas. Sim, tão simples. Tão simples. Tão simples, mas que tem um efeito... O meu telefone, ele tem essa função. Então, quando dá 10 horas, ele desliga. Eu hoje, 9h30, eu tô dormindo. Virou hábito na minha vida. Por quê? Porque eu percebo que eu preciso cuidar de mim. Aí eu vou ficar fazendo o quê? Vendo coisas na internet que você nem lembra. Tem gente que vê... passei 2 horas na internet. Esses dias eu estava lendo a estatística. A maioria dos brasileiros passa 6 horas do dia futricando no telefone. Vendo o quê? É muito tempo, né? Se os caras estivessem estudando, meu amigo, ele já tinha feito uns 2 doutorados. Porque assim... E essas mesmas pessoas às vezes dizem não que tem tempo para nada. Eu tô sem tempo. Então, isso precisa ser discutido. Eu acho que no âmbito da polícia, seria uma boa discussão vocês começarem a pensar nisso, de como é que tá o sono. Você que é policial, você que tá nesse mundo aí, como é que está teu sono? Aí a pessoa, mas eu não consigo. Cara, faz alguma coisa para melhorar o sono. Nem que seja eu tô dormindo. Eu tenho umas perguntas básicas. O local onde eu durmo é confortável? Às vezes as pessoas dizem, não, minha cama tem um buraco, minha cama faz barulho, mas troca esse negócio, te planeja. Põe óleo onde tá rangendo aí. Aí a pessoa diz, porque eu durmo, tem um buraco lá que entra a luz lá da rua, me perturba. Vai lá, tampa isso. Hoje até os ar-condicionados têm função para dormir, que ele apaga as luzes, né? Então, essas coisinhas perturbam a vida. Aí a longo prazo gera adoecimento. Aí as pessoas se perguntam, mas por que tem tanta depressão hoje? Por que tem tanta gente ansiosa? A pessoa vai suportando essas pequenas coisas ali ao longo de 1, 2, 3, 10 anos, 20 anos. Uma hora ela adoece, entendeu? Então nós estamos sofrendo as consequências. E eu acho muito importante assim, a gente estar aqui falando para um público específico, que eu imagino, cara, a vida de policial deve ser muito estressada. É muito estresse. Então, assim, você que é policial, você que está nesse mundo, crie ilhas, bolhas onde você possa se sentir bem, sabe? É o seu cachorro, é a sua esposa, seu marido, é o seu filho, ver o sol nascer, ver o sol se pôr. Eu brinco com as pessoas. Hoje mesmo eu estava fazendo uma palestra, eu perguntei no grupo, quem de Boa Vista conhece o Morro das Orações? Ninguém sabe onde é o Morro das Orações. Eu não sei. Pois olhe, é o desafio para você. Vá lá. É em Boa Vista? Sim, é bem aqui na saída para Venezuela. Passa ali a Pedreira, entra naquela rua que é o anel viário, uns 600 metros do lado esquerdo. Tem uma subidinha e tem um morro ali. Por que chama de Morro das Orações? Porque muitos evangélicos vão para lá orar. Então, se você vai lá, sempre tem gente orando. Interessante. Cara, vá lá ver o sol nascer. Primeiro que lá de cima você vê Boa Vista inteira. Lá de cima você vê o mirante, vê o shopping, vê Boa Vista inteira. Então você chega lá às 5 horas da manhã que tá escuro, você vê Boa Vista inteira. Aí você vê o sol nascer. Cara, é belíssimo, porque é plano, você vê tudo. Mas vá lá um outro dia ver o sol se pôr. Isso. Entendeu? Vá lá um dia sem lua para você ver a quantidade de estrelas que tem no céu de Roraima. Eu vejo satélites passando aqui na cidade. Depois edita aí, põe o endereço do site que dá para... Tem um site que ele diz o dia, a hora que vai passar o satélite. Pode falar que a gente vai colocar. Entendeu? Que interessante. É Satview. E depois eu mando para ti o satview.org. Então, o que acontece? Nesse lugar, você vai lá e diz, estou em Boa Vista. Ele vai dizer, olha,
sexta-feira, às 5h15 da manhã, olha para tal direção que tu vai ver o satélite. Cara, eu vejo o satélite demais aqui. Eu pergunto às pessoas, já viu o satélite? Não, nunca vi. Tudo bem, 5h15 da manhã ninguém acorda, mas no final da tarde, 6h30, 15 para as 7, é o horário que as pessoas não estão mais olhando para o céu. Entende o que eu estou te falando? E isso tira a nossa humanidade. O senhor está falando aqui, citando exemplos, né, de que você pode fazer para se desconectar, desligar, sair dessa rotina, né, que enlouquece, que o que a gente chama quebrar o estado emocional. Quando você faz isso, muda tua emoção. O que a ciência diz hoje? Nossas memórias, as memórias importantes são as memórias emocionais. Então, são aquilo que nós chamamos de memórias implícitas. Eu lembro, eu sei que isso aqui é um copo, isso é uma memória explícita, eu sei, eu descrevo, tal. O que é memória implícita? São as emoções que você sente, são as saudades que você sente. Quanto mais emoções positivas você vive, mais o teu cérebro aprende a lidar com o estresse. Seria o que chamam de empilhamento de boas memórias, né? Pode ser esse termo, né? Pode ser esse termo. Então, como é que eu vou criar esse... Vou usar o termo que você está colocando. Como é que eu vou empilhar um monte de memórias boas? Meu amigo, acordou de manhã, olha pro céu. Não fica tirando foto do céu, não. Olha pro céu. Aí é um outro problema. As pessoas, em vez de olhar, elas ficam fotografando. Elas ficam filmando. Que eu ia falar, não adianta ir lá pro Morro das Orações, levar o celular e ficar filmando. Fotos. É pra contemplar, né? Pra ir lá e sentir, pra contemplar. Viver. Eu já fui lá no amanhecer do dia. Eu já fui lá no final do dia, sabe? Eu quero ir um dia lá numa lua cheia, que eu ainda não fui numa lua cheia, pra ver a lua, sabe? Então são coisas que hoje é só você ler. Pode pegar qualquer médico, qualquer livro vai dizer, olha, contato com a natureza ajuda no equilíbrio emocional. Boa Vista tem natureza pra gente olhar. Nós estamos no coração da Amazônia, né? Entendeu? Nós temos ainda muito oxigênio para respirar e as pessoas não estão fazendo isso. Temos muitas opções, graças a Deus. Professor, a gente aqui do sindicato lançou esse mês uma campanha, obviamente, ao nosso modo, né? Nós não somos profissionais da área, mas o nosso intuito é chamar a atenção, como o senhor falou. Nós não temos o propósito de, como dizem por aí os mais apressados, de diminuir o suicídio. A gente quer apenas chamar a atenção, que isso é um problema, é uma realidade, não só na polícia, mas na sociedade como modo geral. E eu até escrevi algumas linhas sobre esse tema, onde a gente frisa ali que o distintivo adoece, né? O distintivo, ele chega em casa e ele adoece. E junto com esse adoecimento do distintivo, a figura de linguagem, adoece a família também, né? O policial, ele por mais que se esforce, ele acaba levando para casa problemas do dia a dia, seja em relação ao que ele desempenha enquanto policial civil, seja com os conflitos que ele tem com a chefia, né? Com os superiores hierárquicos ou com colegas mesmo ali da mesma hierarquia. E eu queria que o senhor falasse aqui, a gente já está caminhando para o final, sobre a importância da família e da comunidade em dar suporte, dar apoio a esse ser humano, porque o policial não é uma máquina, não é um robô, ele é um ser humano tal como qualquer outro. Sim. A única diferença é que ele foi selecionado num processo público e a partir daquele momento recebeu um treinamento específico para desempenhar uma profissão como qualquer outra. Não é um robô, não é uma máquina. E eu queria que o senhor falasse, né, isso é muito importante, porque assim, isso é o que você está colocando, não é uma máquina. Nós, com o advento do computador, estamos começando a comparar cérebro com computador. Aí a gente acha que o computador funciona, o cérebro funciona igual um computador. Não, o computador é que tenta imitar o cérebro. Isso. Porque o computador é mais potente do que o cérebro. Não é não, o computador é burro, ele só faz aquilo que tem um programa lá para fazer. Nosso cérebro inventa coisa. Então a importância da família, a importância do suporte emocional. Suporte emocional. Senhores,
abraço. Assim, abraço. Abraçar. Tem uma música do Jota Quest que diz que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Abraço é algo que você sente o outro. As pessoas às vezes são casadas e elas não se abraçam mais. Se abraçar, sentir o outro. Isso é algo extremamente importante. Existem pesquisas, consultem aí, entra no YouTube, coloca lá, pesquisas sobre abraço, a importância do abraço. Você vai encontrar pesquisa mostrando que se você abraça alguém, por 20 segundos, teu coração desacelera. Olha só, interessante, né? Então, assim, não é para sair abraçando todo mundo, mas as pessoas amigas, abrace essas pessoas. E não abrace aquele abraço, sabe, aquele abraço, abraça e solta, não. Abrace, sinta a pessoa. Isso é importante. Então, esse suporte que todos nós precisamos, ele é fundamental. E nas nossas famílias, a gente precisa cultivar isso. Ter um tempo, sabe, se você tem um parceiro, uma parceira, tire um tempo para conversar. Não é para discutir relação, é para conversar, sabe? Ó, essa semana, o que aconteceu que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode melhorar a nossa relação? O que você acha que eu devo fazer para que você se sinta menos sobrecarregado? Viu? Novamente, eu estou dizendo, não é para discutir relação, não é para estar discutindo quem está certo. É eu chegar, nós moramos os três, dividimos um espaço, eu tenho que chegar contigo e perguntar, ei, o que eu poderia mudar aqui que vai te sobrecarregar menos? Aí tu vai dizer, cara, não deixa esse copo aqui. Às vezes a gente tem dificuldade para respeitar o espaço do outro. Mas o simples fato de eu deixar essa coisa desorganizada perturba o outro. E a gente não valoriza. É isso que eu quero chamar a atenção. Perturba o outro, né, professor? E se o outro não tiver a habilidade de dizer que aquele copo está incomodando, o copo vai ficar ali por muito tempo. E aquilo vai virando um problema entre as pessoas. Daqui a pouco, tem relacionamentos que se acabam por causa disso. E as pessoas não sabem o porquê. Não, desandou, mas o que aconteceu? Não sabe. Às vezes é essa coisa, sabe? Eu digo isso, eu passei 2 anos morando fora, só eu e minha filha, e eu cuidava de tudo. Rapaz, eu desconstruí muito o meu machismo nesses 2 anos, porque eu descobri que minha vida toda sempre teve alguém, e esse alguém é uma mulher, que se preocupava com comida. Eu nunca me preocupei se a carne estava descongelada. E eu, quando comecei a morar sozinho, eu e minha filha, que eu cuidava de tudo, teve dia que eu cheguei e disse assim, o almoço, cara, não tirei nada da geladeira. Entendeu? Assim, a convivência. Então, como é que a gente melhora? Vamos melhorar a nossa convivência dentro da nossa família. Como? Ouvindo mais as pessoas. Hoje, assim, eu estou super contente porque a Assembleia Legislativa do Estado lançou uma campanha que está na Rádio Assembleia, que é uma campanha que eu vinha trabalhando há algum tempo nesse material, estimulando a pais e filhos conversarem mais. A gente precisa criar mais interação entre pais e filhos. A gente precisa aumentar a confiança. Isso vai diminuir outros problemas na sociedade. Isso, a gente que atua nessa área, professor, a gente vê a importância, né, da fragilidade ou do fortalecimento daquele núcleo que se chama família, né? Onde você vê ali que a presença familiar ela é pouca ou quase nenhuma, há uma desestabilidade enorme. Ali o filho se dá a prática de crime, filho ou filha, tanto faz. E naqueles lares onde há uma constância maior, ali há um laço familiar sólido, não é que aquele lá esteja imune. Sim, mas ele está mais protegido. Mas ele está muito mais protegido. Você vê ali que às vezes até acontece no caso, mas é uma exceção, é algo que saiu, é um ponto fora da curva, né? E a contrário senso, nos lares onde há um desarranjo familiar muito grande, há uma frequência, né? Os problemas são maiores. Mas é isso que eu te falo, a gente está perdendo essas coisas, mas a gente sabe que essas coisas podem ser desenvolvidas e nós não estamos fazendo. Então, nós estamos falando aqui, eu acho que muita gente que vai ouvir esse podcast desse mundo policial.
senhores, senhoras, cuidem dos seus relacionamentos, cuidem da família de vocês. Eu não estou aqui aquela coisa, família, não, é a convivência. Eu tô aqui me referindo à convivência, né, vamos conversar, sabe? Me ajuda nisso aqui. Olha, você pode fazer aquilo ali, aquela história de que às vezes moram várias pessoas numa casa, mas quem é que tira o lixo? O lixo vai embora. Outro dia eu vi um meme na internet que eu ri muito porque o camarada dizia assim, esse cesto aqui, ele é mágico, eu ponho minha roupa suja, daqui a pouco ela some daqui e aparece limpa em outro lugar. Meu amigo, tem alguém fazendo isso para você. Às vezes a gente não percebe isso. Então eu diria, a importância dessa convivência familiar, isso é fundamental. E infelizmente nós perdemos isso. Há 30 anos atrás, é aquilo que você estava falando, as pessoas estavam conversando na rua, estavam tomando café, os parentes moravam tudo próximo. Hoje, nós estamos tudo espalhado, ninguém tem mais tempo de nada, está cada um no seu mundo. Então a gente tem muitas opções e gerou um distanciamento. Então, olha para a sociedade, quer melhorar a sociedade? Eu não estou aqui falando de saudosismo não, tá? Eu estou falando de, quer melhorar a sociedade? Melhore suas interações sociais. E assim, o que você falou aqui dessa campanha que a Assembleia Legislativa colocou em prática agora, não sei se é impressão minha, mas no Brasil, ou posso falar de Roraima, de Boa Vista, onde eu moro, há um certo desinteresse dos poderes públicos em lançar e efetivar campanhas. E aí há vários justificativos, porque é um investimento muito alto, vão gastar muito. E olha só a importância do que é prevenir, né? Se você consegue prevenir ou fortalecer um laço familiar que você vai evitar lá na frente uma ação de uma viatura da polícia que tem combustível, que tem polícia, Sim. que tem armamento, que pode dar tiro, que pode morrer, que pode ir para o hospital, que pode ter um acidente de carro e vai para o hospital. Ou seja, novamente, assim é um círculo. E as coisas se conectam. Você falou, eu lembrei, outro dia eu vi uma série. Assim, concluir, né? Que pode ir para o hospital ou que pode ir para a cadeia, ficar preso e o Estado tem que alimentar, dar alimentação, dar segurança, e lá tem policial penal, lá tem viatura. Ou seja, se você consegue lá atrás, prevenir, na infância daquela criaturazinha, né, dar suporte ali para a família dele, olha só a cadeia de coisas que se pode evitar, né? E aí fala aqui para os administradores públicos, né? A quantidade de recurso público que pode se evitar com campanhas como essa, né? De conscientização, de incentivar os pais a buscarem ajuda e auxílio. Era isso. Não, é que tu falaste, eu lembrei que eu vi uma série que o camarada mostrava isso, uma arma. Aí ele mostra, o cara vendeu a arma. Aí o cara pegou aquela arma, deu um tiro. Aí esse tiro acertou em alguém. Aí a série mostrava todo mundo que foi envolvido por causa daquele tiro. A ambulância, os médicos, a família e tal. Aí chega ao final, 600 pessoas foram envolvidas por um único disparo, entendeu? Que a gente não tem noção disso. Então, prevenir é muito importante. Por isso que a campanha é prevenção ao suicídio. Qual é a ideia? Vamos nos fortificar. O que nós podemos fazer? É aquilo, nós não vamos resolver o problema, mas se a gente começa a conversar, alguém da política vê isso aqui, ouve, diz, vamos pensar, como é que a gente poderia fazer para melhorar a saúde mental do pessoal da Polícia Civil? É fácil? Não. Se fosse fácil, já teria sido feito, mas é um desafio. Alguém precisa começar e alguém precisa manter a constância nesse processo. Esse é o desafio de todos nós. E eu vejo que esse grupo, esse núcleo familiar ali, o grupo onde você mora, é muito importante perceber que você tem suporte, que você tem amparo, que você tem amigos próximos. E é importante nós desenvolvermos amizades e melhorarmos as relações sociais. É isso, professor. Tem aqui no nosso roteiro aqui feito pelo nosso
roteirista, né? Que a gente andou por vários assuntos. Mas assim, eu acho melhor, assim, serve de base aqui, mas a gente acaba deixando um pouco mais informal, né? Acho que fica mais leve. Mas eu gostaria que o senhor, para encaminhar para o final, né, deixasse aí uma frase, né, um encaminhamento para os nossos ouvintes, né, nossos policiais, não só nossos policiais civis, mas também todo mundo que acompanha o podcast está na escuta aqui do Sindicato dos Policiais Civis. A frase, eu criei essa frase há 3 anos atrás e aí eu tenho repetido essa frase. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Os amigos deveriam falar sobre saúde mental. Então eu tenho essa frase, ela está por aí em vários vídeos meus, em várias coisas que eu falo. Eu tenho repetido isso. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Do mesmo jeito que você fala de futebol, você deveria falar de saúde mental. Política, religião, né? Entendeu? Que são os assuntos mais recorrentes. Qualquer assunto, saúde mental deveria ser um assunto. Então eu estimulo as pessoas, conversem sobre isso. Aprenda mais sobre isso. Saiba mais sobre depressão. Saiba mais sobre ansiedade. Depois eu sair aqui, eu vou lhe dar umas ideias que a gente pode fazer com a polícia, de coisas simples. Sim. Que podem ter efeitos de salvar vidas, de proteger vidas. Eu sempre achava, e as pessoas diziam assim, uma palestra não muda nada. Rapaz, eu já vi depoimento de pessoas que assistiram palestras minhas que dizem assim, olha, lembra tal dia que tu falaste tal coisa? Não, claro que eu não lembro. Aí a pessoa chega e diz, olha, aquela fala mudou minha vida, porque dali eu saí, pensei e tomei outro rumo. Não, é importante. Entendeste? Então, são coisas que nós vamos fazendo que são sementes. Você faz uma coisa, vai atingir todo mundo? Não, mas alguém se beneficia. E às vezes a gente não consegue ter essa estatística. Então eu diria, falem mais sobre saúde mental. É muito importante. Professor, a gente sabe que há alguns canais, né, de autoajuda, né, de auxílio. O senhor teria algum desses canais para a gente deixar aqui? O principal canal hoje no Brasil é o CVV, é 188 o número, né? 188. O CVV ele começou como um trabalho voluntário, ele continua sendo trabalho voluntário, mas hoje o Ministério da Saúde banca a parte tecnológica do CVV. Eles têm voluntários em todo o Brasil. Então você liga 188, sempre, 24 horas, terá alguém lá do outro lado para te escutar. Acho que legal. Entendeu? Então, no momento de desespero, pode ligar para 188. 188 vai ter alguém que vai conversar com você. E é alguém que está lá que não é para te criticar, ele está lá para te ouvir, para conversar, para trocar ideia. Então, esse é o canal. Melhor, professor, desculpa interromper, melhor do que estar passando vídeo no TikTok, no Instagram. Com certeza. Tá sem sono, tá com insônia, liga 188. Isso, você vai falar com alguém treinado para isso. Esses dias eu estava vendo a estatística dizendo que as pessoas estão usando o ChatGPT para fazer terapia. Aí outro dia, eu acho que foi na Record que passou uma reportagem de um garoto que tirou a própria vida porque ele e o ChatGPT lá chegaram à conclusão que seria bom. Entende? Senhora. Então são coisas muito complexas. Nós estamos vivendo um mundo de tanta tecnologia, de tanta novidade, que nós não sabemos como lidar com isso. E o acesso muito fácil, né? Assim, crianças hoje com smartphone acessando coisas que é inapropriado para a idade, né? São ferramentas que são boas, vieram para, sem sombra de dúvidas, ajudar na evolução da nossa espécie, solucionar problemas que a gente tem e tem que reconhecer. Entretanto, o acesso a algumas tecnologias... A aplicação precisa ser melhorada. É inapropriado para a idade, né? Para a faixa etária ali não pode, mas enfim. A gente tem, aproveitar que a gente fala aqui do 188, né? Que é o canal que funciona 24 horas por dia, né? Isso, 7 dias por semana. Então, teve ali uma crise de ansiedade, ali uma crise de pânico. É gratuita, né? É grátis, então, grátis, 188. Disca 188, você vai encontrar ali uma pessoa para conversar, te acalmar naquele momento de dificuldade. Nós temos no nosso meio policial, foi lançado recentemente, a plataforma Escuta SUSP. Eu ouvi falar nela já. Se você tem conhecimento, né? É uma plataforma bancada pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde os profissionais da área de segurança pública podem ali fazer um cadastro, também de forma gratuita, né, e encontrar ali atendimento psicológico, psiquiátrico, né,
e outras áreas que eu não vou aqui mencionar para não incorrer em erro, mas de certeza, psicológico e psiquiátrico você vai encontrar ali para ter um suporte, inclusive para, se for o caso, de encaminhamento a um profissional aqui, né, fisicamente. Mas assim, são canais ali, digamos assim, de emergência, né? Isso certamente não vai atuar como um tratamento, mas entendi. ali bateu o desespero ali. Você tem uma âncora, né? Tem um escape ali. E aí a gente está deixando aqui esses 2 canais. O Escuta SUSP, ele está no site do Ministério da Justiça. Ele é bem fácil de acessar, já tive lá bisbilhotando. É bem prático, né? De acessar. No mais, eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né, do podcast Tá na Escuta. Agradecer de coração o professor Wagner Costa. Eu vou voltar mais vezes aqui, certamente. Os convites com certeza irão ocorrer, né? A gente fica feliz em saber que o senhor virá. É importante a gente tratar desse assunto, né? E é um tabu. Hoje a gente está quebrando um tabu aqui, né? Trazer para um podcast que normalmente se fala só sobre polícia, entre aspas, né? Tiro, porrada e bomba. Você trazer aqui profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, assim, isso demonstra que a gente está migrando, a gente está passando a se entregar ao que é real, né? Nós não somos máquinas, não somos robôs, somos seres humanos e precisamos sim do apoio de psicólogos, de psiquiatras, de fisioterapeutas, enfim, de uma infinidade de profissionais que estudaram e se prepararam para lidar com esse tipo de problema. Então, mais uma vez, professor, obrigado. Fica aqui a nosso slogan da campanha, né? Cuide de si, cuide do outro. O Sindipol está pela vida, está atento e tentando trazer, obviamente com as nossas limitações, aqui um pouco de alívio para aquilo que aflige a nossa corporação. Valeu, um abraço. Professor, últimas palavras. Não, eu agradeço o espaço e eu sempre me disponho a participar dessas atividades porque é uma forma de contribuir. Eu acho que às vezes nós não temos profissionais suficientes, a legislação, a estrutura ainda não dá para atender todo mundo, mas a gente pode ir lançando sementes aqui. Então eu estou sempre disponível para contribuir, para participar, para trocar ideia e para somar. É isso aí. Valeu.